Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Já está abençoado em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos na doce paz do Espírito Santo. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém? Seja bem-vindo, como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra, porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor declara: onde dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então creia que o Senhor está neste lugar. Ele ouve as tuas orações, conhece o teu coração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Aleluia! Vamos adorar o Senhor com mais uma canção, no nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus já se move neste lugar. Deixa Ele manifestar o poder sobre a tua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus: enche a minha vida, transforma a minha vida, Senhor. Aleluia. O sol, a lua e as estrelas e o mar, nada se compara. Declare: ante a tua formosura. sim, Deus. Os homens e os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Declare, igreja. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Levante as tuas mãos e declare: declare o seu amor. te amo, e dizer que te amo. Doce Espírito Santo de Deus, És meu tudo, amigo, és meu conselheiro, Senhor, seja bem-vindo. és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Para onde nós iremos, Deus? Se eu não vi, Só o Senhor tem palavras
palavras de vida eterna. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro a minha vida te consagro. Tudo que tenho, tudo que sou é totalmente teu. E andar a balabachori, andar a manachori, andar a bachori, andar a manais. Acabamos de cantar que tudo que tenho é totalmente seu. E tudo que sou é totalmente seu. E quando recebe o convite para orar, muitas vezes fala que não tem tempo. Então será que realmente tudo é do Senhor? Será que realmente tudo é dele? Mais uma vez no refrão. Como eu te amo, Como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha Quantos podem aplaudir o Senhor? Ao amado Espírito Santo de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. A palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite está em Mateus, no capítulo 14. Aleluia, o Espírito de Deus se move nesta congregação. Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Amém? Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do versículo de número 22. Coloca na versão RA, isso mesmo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, enquanto à tarde lá estava ele só. E caindo a tarde estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma!
e, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Pode deixar no início desse texto aí no Data Show. Amados, o tema dessa mensagem nessa noite, para você que está anotando, são ventos contrários. Ventos contrários. Amado, no versículo 22, nós começamos a aprender já nesse texto, que logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Preste atenção, quantos discípulos e discípulas do Senhor nós temos neste lugar? Quem é discípulo de Cristo? Tem gente que não é ou todos são? Glória a Deus. Discípulos são aqueles que seguem, aqueles, que imitam o seu mestre, que estão junto com ele. Amados, aquele que é discípulo do Senhor, está tendo um pouco de microfonia aqui, aquele que é discípulo do Senhor precisa ter disposição para obedecer. Aquele que é discípulo do Senhor precisa ter disposição para obedecer. Quantos lembram da palavra que a pastora pregou aqui na sexta-feira sobre obediência? A gente sempre fala aqui que quando você vai para a escola, lá no pré-primário, a professora vai te ensinar A, B, C e D. E quando você vem para a igreja, o pastor vai te ensinar O, B, D, C. Amém? Interessante, falando sobre obediência, ontem nós estávamos na chácara, nós estávamos fazendo uma escada no barranco para poder subir e descer. Aleluia. Inclusive, quem quiser tomar banho, está ótimo a chácara para tomar banho agora. Aproveite. Amém, amados? E logo a seguir, nós fomos numa chácara vizinha e tinha um senhor de 80 anos de idade. E esse senhor falando para mim, estava o Conrado, estava o Rodrigo dentro do carro, ele falando para nós que ele tem 80 anos de idade e ele nasceu e se criou naquela região. 80 anos de idade. É uma boa idade, sim ou não? Andando, fazendo as coisas, sim ou não? Trabalhando na roça. Ele falou assim: mas eu sempre fui obediente à mamãe. Sempre fui obediente à mamãe. Mesmo depois que eu casei, continuei obediente à mamãe. Eu falei para o Conrado nesse momento e para o Rodrigo: fica aí a dica da longevidade de vida. Ser obediente ao pai e à mãe. Obedecer. Então, naquele momento, Jesus estava dando uma direção para os seus discípulos. Eu vou ficar aqui, vou subir ao monte, mas vocês têm agora uma direção, que é atravessar para o outro lado. Atravessar para o outro lado, estou dando uma direção. Mas muitas direções que o Senhor entrega para nós são direções que vai desafiar cada um de nós. Não é verdade? Sim ou não? Só se não tiver entrega, se não tiver renúncia, aí não é desafiador. Mas na maioria das vezes, aqueles que se comprometem com o Senhor e falam assim, como diz a canção que o pastor Eliel acabou de cantar: como eu te amo, como eu te quero, tu és tudo na minha vida. Quem está nessa proporção e nesse nível, o Senhor Jesus entrega direções que são desafiadoras para cada um de nós. É ou não é verdade? Muitas direções que o Senhor me deu, muitas direções que o Senhor tem me dado, são direções desafiadoras, porque me tiram da zona de conforto. E eu sei que na zona de conforto eu não cresço. Para que eu possa crescer e experimentar coisas sobrenaturais em Deus, eu preciso, é necessário, é importante sair da zona de conforto. Obedecer à voz do Mestre.
sabendo que mesmo na obediência eu vou enfrentar alguns desafios pelo caminho. E foi isso que eles enfrentaram. Então eles seguiram a direção do Mestre. No versículo 23 agora, o Senhor Jesus está indo para um lugar reservado para orar. Falamos sobre isso, sobre o lugar secreto. Quantos ouviram? Amém? Moisés foi para o secreto na presença do Senhor. Outros homens da Bíblia fizeram isso também. Mas agora nós estamos vendo o próprio Senhor Jesus em um lugar secreto, buscando a presença do Pai. Todo o ministério do Senhor Jesus estava pautado em íntima comunhão com o Pai através da oração. A oração cria intimidade, gera relacionamento com Deus, gera relacionamento com o Abba Pai. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Então nós precisamos desse lugar secreto. Não podemos negligenciar. Escuta aqui comigo. Na vida nós enfrentamos desafios, sim ou não? Sim ou não? Passamos por lutas, passamos por provas e dificuldades. É importante você ter um lugar secreto. Quando eu falo lugar secreto, uma vida de oração, uma vida de comunhão, porque lá na frente, quando vier a prova, quando vier o desafio, você vai vencer, você vai superar aqueles obstáculos. Quantos podem dar glória a Deus? Você vai vencer, você vai passar por cima daquele obstáculo, porque você está bem estruturado em Deus, uma vida plena de comunhão com Deus para enfrentar essa fase, para enfrentar essa prova. Mas o problema é que quando nós falamos em oração, muitos negligenciam, muitos deixam quieto, deixa para lá, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. E quando chega a provação, não sabe o que fazem. O que eu vou fazer agora diante desse desafio? O que eu vou fazer agora? Deus se esqueceu de mim, Ele nunca se esqueceu de você. Você que o abandonou. O tempo todo Ele está contigo, mas você que não quis ter comunhão com Ele. Então, no momento dos desafios, você está pronto, você está preparado para qualquer circunstância. Então, temos que mudar a nossa mentalidade. A oração não pode ser o último recurso. Já tentei todas as coisas, agora não tem mais jeito, já bati na porta A, B e C, já falei com fulano, agora não tem mais jeito, agora eu vou orar. A oração não pode ser o último recurso, mas a oração tem que ser a primeira decisão que você toma em qualquer decisão importante na sua vida. A oração tem que vir primeiro na sua vida. E o Senhor Jesus, eles iam para o campo missionário, em Genezaré, eles estariam lá ministrando, então ele precisava buscar a comunhão com o Pai e direção, porque os desafios estavam chegando para esses irmãos e nós vamos aprender sobre isso. Tem mais uma canção, Eliel? Vamos adorar o Senhor. As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória. As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado
Aleluia. Que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida, com um homem, com uma mulher totalmente entregue, totalmente dedicado à oração. O que Ele pode fazer através da sua vida? Essa semana agora, eu estava em casa e comecei a ouvir umas canções antigas do Ministério Koinonia de Louvor, volume de número 8, Filhos do Homem. Porque quando eu me converti, no final de 94 para 95, ainda não conhecia o que era uma música evangélica, e eu cheguei num lugar e comprei uma fita cassete. Alguém já ouviu falar de fita cassete? Uma fita cassete, Filhos do Homem, volume 8. E aí eu coloquei aquelas canções, estava ouvindo no fone de ouvido, e de repente eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque eu lembrei exatamente da minha conversão. Não imaginava eu, e não sabia eu, aonde Deus poderia me levar. Mas tudo através de uma comunhão, de busca e de intensidade com Deus. O que é que Ele pode fazer através da sua vida? Então agora nós estamos no versículo 24. O Senhor Jesus está no monte orando. Enquanto Ele está orando sozinho, os discípulos estão navegando no mar de Tiberíades, também conhecido como Galileia. É uma grande lagoa, muito maior do que o Manso, mas falam mar. E eles estavam navegando. Eles já estavam experimentando essa música que o pastor Eliel cantou, é poderoso, é sobrenatural. Porque se você pegar esse texto, versículo 24, Mateus 14, o versículo 24, e for comparar em Marcos no capítulo 6, 48, em João capítulo 6, 19, você vai ver que aqui em Mateus não está falando sobre isso, mas em Marcos e João está falando que eles estavam remando contra o vento. Quando é a favor do vento, você abre a vela e o barco leva a embarcação. Mas quando você está contra o vento, para você seguir naquela direção que te foi proposta, você precisa do que, gente? Oi? Você precisa remar. E eles estavam remando, obedecendo uma direção que o Senhor Jesus tinha dado. Remando, obedecendo uma direção, remando, obedecendo uma direção, remando, obedecendo uma direção. Mas eu estou remando, pastor, eu não vejo a minha vida mudar. Eu estou remando, pastor, e eu não vejo Jesus fazendo nada por mim. Estou remando, pastor, eu estou na prova, pastor, eu estou aqui na correnteza, pastor, eu estou remando, pastor, eu estou seguindo a direção, pastor, eu estou sendo obediente, pastor. Muita direção que nós recebemos do Senhor, vai vir lutas e batalhas, vai vir os desafios que nós temos que enfrentar, os obstáculos que nós temos que superar. A palavra do Senhor diz que essa embarcação estava sendo fustigada, açoitada pelas ondas. Eu imagino os discípulos ali confusos. Desculpa, estou tossindo aqui, mas não é nada do que vocês estão pensando, não. Fico até preocupado, se tossir já é, mas não é não, viu, gente? Então, veja bem, estavam fustigados e açoitados pelas ondas, e agora? O que fazer? O mestre deu uma direção que a gente tem que ir para lá, mas as ondas estão impedindo. Mas nós vamos continuar remando. Jamais deixe de remar. Se você tem uma direção de Deus, continue remando, continue buscando a presença do Senhor, não solte o remo, continue buscando,
buscando, até que o milagre começa a acontecer. Comece a remar pela tua casa. Pastor, o meu casamento está indo para o buraco. Comece a remar, comece a remar. Pastor, eu não estou aguentando, estou passando por lutas, desafio, enfermidade. Comece a remar na presença do Senhor. Vai remando pelo teu ministério, pela tua vida. Continue remando. Se você para, as ondas vão derrubar esse barco e vai afundar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Esse que é o problema nosso, porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, você está vindo na igreja, eu estou vindo na igreja, pastor, só tem luta. Eu estou vindo na igreja, mas isso está acontecendo, está acontecendo aquilo, não estou entendendo. Continue remando na oração, na oração, na oração. Continue remando, continue buscando a presença do Senhor. Olhe para o teu irmão do lado e pergunte assim: meu irmão, não solta o remo não. Não solta o remo não, meu irmão. Continue remando. Continue remando. Quantos podem aplaudir o Senhor? Há situações na vida que, se você parar de remar, a onda vai engolir o barco. Vai ficar pior ainda. Você precisa entender que o Senhor Jesus não te abandonou, mas Ele vem no momento certo e na hora certa para te salvar. Amém? Quantas e quantas vezes eu e minha esposa já experimentamos esse mover e agir de Deus, a gente remando ali, segurando firme no remo, e a hora que as forças vai acabando, você já não consegue mais lutar contra as ondas, aí parece que entra o motor de popa do Espírito Santo, não tem? A coisa muda instantaneamente. Essa semana nós experimentamos muito milagres a nível de igreja, na oração, lá no monte de madrugada. Coisas que Deus fez essa semana, coisas maravilhosas. A nível de construção, que vocês não têm noção daquilo que Deus fez. Nós começamos a remar 5 horas da manhã, estavam os remadores lá no monte, 5 horas da manhã remando, até que Ele chegou, até que Ele se apresentou e os milagres começaram a acontecer, porque Ele deu essa direção para nós vamos seguir nessa direção, vamos contra o vento, vamos contra os desafios, não vamos parar, não vamos retroceder. Pedro, pega firme no remo, Lucas, pega firme no remo, Tomé, segura o remo, rema, 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 rema. Oh! Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade, eu louvarei. Sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Há uma presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, e Ele está falando com homens e mulheres neste lugar. Ele está falando com homens e mulheres, dizendo: seja um remador, seja uma remadora. Os ventos são contrários, mas continua, continua, continua. Oh, Riandaramanashori, Andarabasheri, Andaramanaias. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Remando, remando.
versículo 26, então, o mestre agora andando sobre as águas, era noite, as ondas agitadas, os discípulos acharam que estavam vendo um fantasma, e eles gritaram naquele lugar, estavam assustados, e o Senhor Jesus falou assim: tende ânimo, sou eu. Muitas vezes, diante de provas, lutas e situações que você enfrenta, às vezes você fica meio confuso e não consegue perceber e não consegue entender quando Deus já está manifestando poder sobre a tua vida. Muitas vezes Deus começou a agir, Deus começou a operar e você não consegue enxergar aquilo que Ele está fazendo. Talvez tanta murmuração e reclamação que você não consegue enxergar e entender o que Ele está fazendo. Quando o Senhor Jesus foi crucificado e sepultado, aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, eles estavam ali comentando de tudo o que tinha acontecido. O Senhor Jesus estava do lado deles, conversando com eles e andando com eles. Mas por causa da circunstância e de tudo o que aconteceu, eles não conseguiam ver quem é que estava do lado. E muitas vezes eu vejo Deus agindo na vida de irmãos e irmãs, a minha esposa também vê isso, mas a pessoa não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Às vezes está tão materialista, né, e consegue acreditar somente naquilo que toca, que não consegue entender as coisas que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus está falando, está fazendo e está dizendo: eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha, e hoje eu entro nesse barco, hoje eu entro nessa história, é hoje que eu mudo a tua vida. Os discípulos que há algumas horas atrás estavam junto com o mestre, presenciando a multiplicação de pães e de peixes, agora achavam que era um fantasma. Estavam confusos diante da prova. Diante das provas, não fique confuso. Mantenha os teus olhos abertos e os teus ouvidos abertos, porque o Senhor quer falar contigo. E se você quer isso, aplauda Ele, porque Ele é digno. Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. E aí então agora ele está ali, naquele lugar, indo em direção ao barco. Mas no versículo 28 e 29 acontece algo interessante. Tinha 12 homens dentro dessa embarcação, mas só um, por nome Pedro, falou assim: se é tu mesmo que está aí, deixa eu ter ir contigo. Ele venha. Pedro foi o único que teve coragem de descer daquele barco e ir em direção ao mestre. Amados, todo cristão, todo homem, toda mulher cristã que quer experimentar sobrenatural e coisas grandes em Deus, vai ter que arriscar. Alguma coisa você vai ter que arriscar. Não tem como você manter tudo sobre o teu controle. Quem quer crescer, quem quer expandir, quantos querem ter vitória, vai ter que arriscar. Eu tenho sempre profetizado que Deus está levantando empresários nessa casa. Quantos recebem? Uma das habilidades para ser um empresário é ter coragem para assumir riscos. É ter coragem para arriscar. E muitos não querem arriscar porque sentem medo. Vocês acham que é fácil para mim? Era só manter os 2 cultos aqui domingo e as salinhas ali do lado. Vocês não sabem o quanto que as coisas que eu enfrentei quando eu vi o espaço gourmet sendo demolido. Quando eu vi o trator fazendo isso aqui nele assim, ó.
quando o trator ia lá nas paredes, parece que as paredes estavam falando comigo: você vai precisar de nós, não nos abandone. Indo lá na sala do meio, na secretaria. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Você acha que é fácil chegar pessoas daqui do bairro e olhar assim: o que vai ser feito aí? Aqui vai ser uma igreja. Nossa! Em plena pandemia? Em plena pandemia? Vai fazer igreja aí em plena pandemia? É em plena pandemia que o povo de Deus cresce. Crente cresce nas adversidades. O crente, ele cresce são nos ventos contrários. Aí nós temos a possibilidade dos maiores voos. Amém, amados? Aleluia! Você acha que não é um desafio para mim? Está sendo um desafio. Está sendo um desafio. Todo dia o João, que é serralheiro, ele fala assim: pastor, o ferro subiu o preço. Pastor, o ferro subiu o preço. Está em dólar, pastor, está em dólar. Todo dia falou: Deus tem misericórdia, manda a oferta em dólar também. Porque aí acompanha, né? Mas se você quer crescer, você quer expandir, você terá que correr o risco. Quando eu abri mão do meu emprego, eu tive que assumir esse risco. Se você tem um medo, eu não quero arriscar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa ter a coragem que Pedro teve de descer daquele barco e ir em direção ao Mestre. Fazer o que nunca ninguém fez antes. A unção que você recebe, ela é de acordo, proporcional à sua ousadia e coragem. Porque você pega o livro de Josué, no capítulo 1, Deus falando com Josué: tem de bom ânimo, ser forte e corajoso, você vai herdar este lugar. E esse homem se levanta como um grande líder e leva o povo a conquistar. A unção que estava sobre esse homem é proporcional à ousadia e à coragem que ele teve. Às vezes você fala assim: eu quero unção, eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. E essa unção, esse poder vem de acordo com a sua ousadia e coragem para executar as direções que Ele vai te dar. Porque se você é uma pessoa que tem medo e vive com medo, como Ele vai te dar unção? Como que Ele vai manifestar poder? A primeira direção que Ele der para você, você fala assim: eu não vou porque eu tenho medo. Por isso que a ousadia, a unção que você recebe, ela é de acordo e proporcional com a sua coragem e ousadia. Amados, para andar no sobrenatural, quantos querem andar no sobrenatural? Para andar no sobrenatural, primeiro aprenda a andar pela fé. Agora foram poucos, glória a Deus. Quantos querem andar no sobrenatural? Para andar no sobrenatural, primeiro, aprenda a andar pela fé. Para Pedro ter a experiência de andar sobre as águas, precisou fé e crer que o Senhor o sustentaria sobre as águas. Amém? Então foi um passo de fé de cada vez. Um passo de fé. E cada passo de fé, ele estava num caminho novo, em um caminho sobrenatural. Quantos me entendem? Eu fico pensando Pedro, né, quando ele chegou aos céus e de repente está Moisés, está Josué e Moisés falando assim: o mar vermelho se abriu, eu passei com o povo pelo mar vermelho, água desse lado, depois que a gente passou, né, o mar fechou com o exército de Faraó. Aí Josué: pois é, Moisés, depois que Deus te recolheu, e aí então a gente orou e colocou a arca na frente, as águas do rio Jordão pararam, Moisés. Água para tudo quanto é lado, parecia ser uma represa. E aí chega Pedro, fala: o mar vermelho não se abriu comigo não, nem as águas do rio Jordão,
mas eu andei sobre as águas. Porque ele teve coragem, porque ele acreditou, porque ele teve coragem de se arriscar, porque ele teve coragem de se arriscar, só ele experimentou, só ele experimentou. Às vezes eu fico vendo, às vezes a forma que Deus trabalha comigo, com minha esposa, é mais ou menos assim, a gente está aqui assim, e a gente olha para baixo e não está vendo nada, está escuro, a gente não sabe se está alto ou está baixo. E o Senhor fala bem assim para mim e para ela: pula, pula. Mas eu não estou vendo nada, Senhor. Você confia em mim? Então pula. E aí você conta 1, 2, 3 e... pula. E quando a gente dá esse salto, a gente experimenta algo novo de Deus. Algo novo começa a acontecer em nossas vidas. Amém? Mas você precisa ter coragem de se arriscar como Pedro. Em pleno vendaval, ele desce do barco. Descer do barco em pleno vendaval não é recomendável. Não é recomendável nem com o mar parado. Não é verdade? Imagina agora com ondas agitadas à noite você descer do barco. Será que um de nós faria isso? Talvez não faria. A gente ia pensar nos perigos. O que eu terei para comer amanhã? Como que vai ser a minha vida amanhã? Se eu entregar isso, como é que eu vou fazer? E agora, lutei tanto para ter isso, que talvez você prefere ficar no conforto do barco. Mas no conforto do barco, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu estou falando com homens e mulheres que já tomaram a decisão de pular do barco e ir direto para a presença do Senhor. Quantos creem nisso, aplaudam o Senhor. Aleluia. Mas o vento era contrário. E a palavra do Senhor no versículo de número 30, que quando Pedro estava andando sobre as águas, de repente ele vendo, o forte vento, e aí então ele teve medo naquele momento que ele viu o vendaval, e ele teve medo. Mas espera aí, gente, Pedro teve medo quando ele olhou para o vendaval que estava acontecendo, as ondas agitadas, ele teve medo. Mas preste atenção na cena, Jesus estava do lado dele. Se ele estava indo em direção ao Mestre, se ele estava vendo o Mestre, por que é que entrou medo no coração desse discípulo, desse homem? Porque ele começou a olhar para o forte vento, para o vendaval, para as ondas. Então ele perdeu o foco aqui do Senhor Jesus. Ele não olhava mais para Jesus, ele olhava agora para o vento, olhava para as ondas. Então quando ele perdeu o foco de Jesus, ele começa a afundar. Você está caminhando bem na presença do Senhor, você vem nos cultos nos domingos, participa das orações, faz parte do ministério. No início do louvor você cantou, orou, sentiu uma presença poderosa de Deus neste lugar. Mas de repente você começa a olhar para as distrações. De repente você pega o seu celular, não é um forte vento não, é aquilo que está lá no celular. Você tinha que estar olhando para o Senhor Jesus e agora você começa a olhar para o celular quando você chega na sua casa e esse celular começa a te afundar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você começa a olhar para Jesus e você começa a caminhar, mas como a pastora pregou aqui na sexta-feira, por causa de más amizades que corrompem os bons costumes, você começa a olhar para essas amizades e essas amizades começam a te afundar. E aí você perde o foco daquilo que você tinha que fazer. É a mesma coisa nesses dias agora, quando eu senti que tudo travou na semana passada, eu senti os céus que estavam fechados, eu falei para minha esposa, precisamos fazer uma campanha urgente no monte, para que os céus se abram, urgentemente precisamos de um milagre, e fomos para o monte. Por quê? Porque Satanás queria colocar medo no meu coração. Eu tenho que olhar para Jesus, mas Satanás falava assim, olha para o orçamento do ferro. Você já viu o preço do telhado? Você já viu o preço do cimento? Você não viu o preço dessas coisas ainda, né? Então dá uma olhadinha no preço todo dia, porque todo dia está subindo. Mas se eu faço isso e deixo de olhar para Jesus, o medo entra no meu coração, e se o medo entra, eu começo a afundar.
Então, quando eu vou para o monte, porque eu quero olhar para aquilo que gera fé no meu coração. Eu quero estar com os olhos fixos, aquilo que me dá esperança. E quando o meu foco está em Deus, e estou olhando para Deus, Ele começa a operar milagres ao meu redor. Amém? Então eu não afundo, eu continuo andando no sobrenatural, enquanto eu estou olhando para Ele. Mas o problema é que nessa caminhada, como eu disse, muitos, em vez de olhar para Cristo, estão olhando o que a internet está dizendo. Está olhando o que aquele ator de TV, aquela atriz estão falando. O que eles podem te aconselhar se eles não conhecem a Bíblia e a palavra de Deus? Você está olhando para o que está falando sobre a pandemia, sobre a crise, e você deixa de olhar para Cristo. E quando isso acontece, você começa a afundar. Você está andando, está no ministério, Jesus está do seu lado, você está sentindo a unção presente neste lugar, mas de repente, por causa de um problema de relacionamento com um irmão ou com uma irmã, logo você começa a afundar. Mas por que isso aconteceu? Porque você tirou os olhos de Cristo. Continue olhando para Ele, olhe para Ele. Satanás, ele faz isso, ele quer criar distrações para tirar você do foco, para colocar medo nos corações. Amados, vai haver dias ruins, sim. Vai haver dias que o vento vai estar contrário. Você vai estar remando, parece que não sai do lugar. Vai ter dias ruins. Mas são nesses dias que eu tenho que continuar, e eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que olhar para a palavra. Não seja movido pelos sentidos. Porque eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo. Não seja movido pelos sentidos, mas seja movido e guiado pela palavra de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Não seja movido pelos sentidos, mas seja movido e guiado pela palavra de Deus. Quando você perde o foco, amado, você está naquela unção, mas você perde o foco, aí você já se desconecta. E quando você se desconecta, você perde esse movimento, o fluir do rio do Espírito de Deus. Você fica totalmente fora, você fica como, o famoso peixe fora d'água. Você fica como a casca do coco, somente por fora. Porque você desconectou, você perdeu o foco. Não deixa que isso aconteça na sua vida. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está vendo. Pode tirar o seu foco, que é Cristo Jesus. Não seja movido por emoções e nem por circunstâncias. Quando Pedro olha para o vento, para a onda, isso entrou no coração medo. As circunstâncias, tudo que estava acontecendo, o fez afundar. Amados, em maio, foi mais ou menos no mês de maio, quando a pandemia estava acontecendo, que tinha o famoso lockdown, lembram disso? E a igreja teve que fechar a porta, e os cultos eram somente online. Lembram desse período? Eu, lá em casa, a garganta inflamou, comecei a ter febre, e comecei a tratar a garganta inflamada, comecei a tratar a febre, e aí os dias foram passando, era lockdown, você não podia sair de casa, a sensação que você saísse de casa, tinha um zumbi na porta te esperando, saía assim, olhando de um lado para o outro, não tem? Eu tinha que vir na igreja, eu vinha correndo assim para a igreja, chegava em casa, já pegava o álcool, eu entrava para dentro de casa, olhava para um lado, para o outro portão, assim, não tinha ninguém me seguindo. Aquela sensação horrível. Aí fui estou tratando a gripe, estou tratando a dor de garganta.
E aí minha esposa começou a ficar ruim. A hora que eu estava no 7º, 8º dia, ela começou a ficar ruim, começou a apresentar os sintomas. Aí eu completei 12 dias, 13 dias, eu perdi o olfato e o paladar durante 3 dias. Eu falei, olha aí quem estava aí, ó. Olha quem que estava aí. Mas nisso aí, a minha esposa ficou muito pior do que eu. Ela teve febres, ataque cardíaco. E aí ela falou assim, me leva no hospital. E aí a gente foi correndo lá para o hospital, que eu não vou falar o nome para não fazer merchandise. E aí chegamos no hospital, meio-dia, tinha umas 40, 50 pessoas para ser atendida nesse hospital. Aí ela sentou numa cadeira e em cima tinha uma televisão enorme, de umas 50, 60 polegadas, bem na hora do almoço. E aí estava naquele canal que todo mundo conhece. E morreram tantos hoje, morreram mais não sei quantos, morreram mais não sei o que lá, e morreu esse, e está morrendo esse também, por culpa do presidente, está morrendo aquele, e morrendo aquele outro, vai morrer aquele também. E Cuiabá agora é o centro da pandemia. E ali embaixo, ouvindo tudo aquilo, olhei para ela, olhou para mim, ela falou assim, me leve embora agora. Eu falei, é bom mesmo, vamos embora agora. Vamos embora agora para casa. E aí no carro eu falei para ela, você quer que eu te leve em outro hospital? Ela falou assim, não, me leva para casa. E lá, quando a gente estava em casa, ela começou a tomar alguns remédios, vitaminas e antitérmicos e por aí foi. E ela passando mal, você sabe o que ela fez? Ela pegou e começou a assistir 3, 4, 5 pregações durante o dia. Ela ligava lá na televisão lá, colocava lá na Smart TV, no YouTube, e assistia uma pregação atrás do outro. Desligou esses canais que estavam falando de morte, desligou esses canais lá em casa. A gente não ouvia mais notícia. E só ouvindo uma pregação em cima de outra, pregação em cima de outra, pregação em cima de outra, pregação. Aí ela entrava lá no quartinho de oração e cantava 7 hinos da harpa. Passando mal, cantava 7 hinos da harpa. Orava. Então, no momento das circunstâncias, que o vendaval veio, que a tribulação veio, em vez dela olhar para a força do vento ou para o tamanho da onda, ela foi olhar para o Senhor Jesus. Glória a Deus, ela foi olhar para o Senhor Jesus. E quando ela fez isso, ela atravessou essa tempestade. Logo, logo ela se recuperou. Amém, amados? Então, eu estou falando para você, para essa mudança de mentalidade. Porque não permita ser controlado pela tormenta. Talvez você está enfrentando uma situação hoje e essa situação vai embolando você, vai embolando o marido, vai embolando os filhos, vai embolando a casa inteira, vai todo mundo se embolando e vai todo mundo vendo aquele problema. Agorinha, pede ajuda para os pastores e para os líderes, não sabe nem por onde começar, porque embolou, está tão difícil, porque você deixou que aquela situação, aquele problema te controlasse a tua vida, as tuas emoções, o teu trabalho, tudo foi dominado por aquele problema. Não deixa que isso aconteça. Mantenha os teus olhos fixos para o Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Lembrando de Elias e de Eliseu. Quando Elias estava se preparando para ser arrebatado, e Eliseu falou assim, pediu porção dobrada. Elias vira para Eliseu e diz assim, se tu me veres, você vai receber o que está pedindo. Naquele momento em diante, eu imagino que Eliseu ficou assim, colocou 2 espaladrapos no olho assim, não tem? E ficou assim, para nem piscar, não tem? Elias indo assim, ele assim, ó, nem piscando. Os olhos fixos em Elias. E aí quando ele viu Elias sendo arrebatado, a palavra do Senhor diz que a capa cai e ele recebe porção dobrada do Espírito de Deus. Ele não se distraiu para os lados, mas ele se manteve firme em Deus. Olhando para o Senhor, faça isso também. Não olhe para as distrações, mantenha firme na presença do Senhor. Pedro dá um grito naquele momento que ele começa a vontade, dizendo assim, salva-me, salva-me. A palavra do Senhor diz que prontamente o Senhor Jesus estendeu as mãos. Por isso que eu falo que Pedro já estava perto de Jesus, porque prontamente o Senhor Jesus estendeu as mãos e o levantou.
E nessa noite o Senhor Jesus está entrando em vidas que estão aqui, homens e mulheres, e está dizendo: eu estou aqui com mãos estendidas para te restaurar. Eu estou aqui com mãos estendidas para te dar o livramento. Eu estou aqui com mãos estendidas para te dar a vitória. Eu estou aqui com mãos estendidas para te curar, para te sarar. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno. A mão dele está estendida. Basta você esticar o teu braço. Ele está pronto para te tirar deste lugar, para te tirar desse lamaçal e transformar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele está estendendo as mãos para mim e para você. Amados, interessante que ele levanta Pedro, a palavra não diz isso, mas ele não põe Pedro no colo. Ah, Pedro, vem aqui, eu vou te colocar no colo e você vai comigo agora até o barco. Ele levanta Pedro. E é isso que Deus faz comigo e com você. A gente precisa mudar a mentalidade. Ele nos tira do lamaçal, aonde a gente está caído, e nos levanta para continuar caminhando. Amém? Para continuar a jornada. Ele te levanta aonde você caiu e te coloca de pé para que você continue a caminhada. É importante que é você que tem que fazer esse trajeto. Muitas vezes nós pensamos e colocamos a culpa em pastores ou discipuladores porque achamos que eles têm que nos carregar nos colos. Ah, eu estava com problema, eu estava com dificuldade, fulano não me ouviu, fulano não foi lá em casa, fulano fez isso, o pastor não foi lá. Amados, a nossa função não é colocar você no colo. A nossa função é te ensinar o caminho que produz vida eterna. Amém? Mas quem tem que andar é você. Já estou concluindo essa mensagem. É comum a gente ouvir aí, de repente a gente está orando, os intercessores aqui: ó, pastor, está vindo um vendaval aí. Está vindo um vendaval ali. Já ouviram isso, gente? Já ouviram? Só eu que ouvi isso aí. Está vindo um vento muito forte. Está vindo um vento, e está vindo esse vento. Mas esse vento vai te promover. Esse vento vai fazer você subir. Quantos podem dizer amém? Você sabia disso, que os aviões que estão decolando aí no aeroporto, qualquer tipo de avião, os de grande porte, os enormes, eles precisam de ventos contrários para subir. É o vento contrário que dá sustentação para as asas do avião. É o vento contrário que vai te sustentar na presença do Senhor. E para encerrar, a minha esposa esses dias contou esse testemunho e volta a repetir. Teve um ano que foi muito difícil para nós, para mim e para ela. Mas quando esse ano começou, ela em oração, Deus falava com ela, se apresentava como um leão do lado dela e dizia para ela: está vindo um forte vento, mas eu estou do seu lado. Aí quando ela sai do quarto de oração, com os cabelos em pé, e aí chega em mim chorando, você está falando em línguas? Não, eu estou chorando ainda. Então fala, né? E daí você vai ter um milagre, né? Deus vai trazer alguma coisa muito especial ali. Está vindo um forte vento, mas Ele está falando que Ele está do nosso lado, se apresentando como um leão. E aí é nesse momento que você arruma um lugar para se segurar e esperar no Senhor e manter os seus olhos firmes em Deus, porque nós sabemos que o vendaval vai passar e nós seremos promovidos. E foi um dos anos que nós mais crescemos espiritualmente. Foi um dos anos que nós mais amadurecemos. Foi nesses anos de vendaval. Quantos dizem amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, então, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais a canção. Aleluia. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre meu Senhor também sei Adore o Senhor. que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Fecha os teus olhos. Por favor, você que está em casa também. Qual é a tempestade que você está enfrentando? O vento contrário. Pastor, eu estou remando, mas eu não consigo sair do lugar. Pastor, eu já pensei em desistir. Já pensei em soltar do remo. Eu estou fazendo tudo o que o Senhor está me pedindo. As direções que são passadas para mim eu estou fazendo. Mas eu estou enfrentando luta, pastor. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito de Deus falar contigo agora. Qual é o propósito que Ele tem na sua vida nesse vendaval? Contemple aquilo que Deus quer fazer na tua vida neste lugar. Quanto mais intenso o vento, mais alto será o teu voo. Quanto mais intenso o vento, mais ele te promove a lugares mais altos. E quando você está agora clamando a presença do Senhor, Ele vem ao teu encontro. Ele vem ao teu encontro e dizendo: filho, filha, eu estou com mãos estendidas. Pega na minha mão, segura na minha mão, porque é eu que te tiro desse lugar, é eu que mudo a tua história. Espera em ti, descanso em ti. Não ande por aquilo que você está vendo. Todas as coisas. Não ande pelas suas emoções. Não ande por aquilo que você está achando. Ande pela palavra. Ande pelo Espírito Santo de Deus. Ande pelo Espírito Santo de Deus. Sopra, 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 sopra. Em nome do Senhor Jesus, tem
sendo ministradas neste lugar. Eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo na vida de homens que estão aqui, agindo na vida de mulheres. Ele está ministrando. Por favor, continue orando. Não pare de orar. Continue remando. Segure o teu remo. Continue remando. Intercessores, ergam as mãos e comece a orar. Eu sinto pessoas que estão rompendo aqui. Eu vejo o próprio Senhor Jesus tirando vidas que estavam se afundando, que estavam se perdendo. Eu vejo o Senhor levantando essas vidas e trazendo de volta elas para o caminho, trazendo elas de volta para o propósito. Você pode aplaudir o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem coisas novas e sobrenaturais para cada um de nós que está aqui e que também está ouvindo nós na internet. Então você se prepara. Venha participar conosco. Começa hoje às 0 horas. Hoje não, amanhã, né? Segunda-feira, 0 horas. Não confunda, era acabar meia-noite, começa segunda-feira, viu, gente? Senão vai vir só segunda-feira à noite. É daqui a pouco. E só vamos parar no domingo às 19 horas. Amém? Então você se prepara, porque nós vamos andar sobre as águas. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Quero agradecer a todos que estão aqui, que a sua semana seja poderosa em Deus. Esse vendaval vai passar e você será promovido. Amém? Quando Jesus entrou naquele barco, se você continuar lendo o texto, eles chegaram na outra margem. E na outra margem eles começaram a anunciar o Evangelho, e as pessoas vinham e tocavam na orla do Senhor Jesus, e eram curadas. Grandes coisas Deus quer fazer através da sua vida e vai fazer. Mas se você passar pelos vendavais que virão, porque eles vão te fortalecer e vão transformar a sua vida. Amém? Estenda tuas mãos para frente, quero orar e abençoar. Altíssimo Deus, eterno Pai, peço por cada vida que está aqui hoje, que está em casa acompanhando pela internet. Pai, que essa semana seja poderosa em Deus. Que irmãos e irmãs que estão aqui também em casa vão experimentar grandes milagres. Sobrenatural vai acontecer na vida desses irmãos. Não serão mais o mesmo, mas terão a vida transformada pelo Senhor. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo. Abençoamos e pedimos pela maratona de oração, pela santa convocação, que sejam dias poderosos na tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e que a chama do Espírito Santo de Deus jamais se apague dos vossos corações.